Nesse vídeo eu vou compartilhar com você informações pessoais sobre a minha decisão de vender um imóvel próprio para morar de aluguel. Desde já eu quero deixar claro aqui que a minha intenção não é te convencer de nada. Eu vou apenas expor o meu ponto de vista e você vai tirar as suas conclusões. Até porque cada um tem a sua realidade, então essa decisão varia muito de pessoa para pessoa. Eu vou te mostrar também algumas questões do mercado relacionadas à parte financeira que me ajudaram na minha tomada de decisão. E eu acredito que vai ajudar quem tem algumas dúvidas aí sobre essas questões. Então, Saulo aqui, jovem, casei e caí naquela falácia de que tem que comprar um imóvel logo depois que casar. Fiz dívida logo no início da vida a dois e perdi dinheiro, né? Claro, afinal de contas eu comprei o apartamento financiado, então paguei bastante juros. E pior ainda, vendi o apartamento mais barato do que eu comprei. E por falar em juros, a maneira como você faz seu financiamento e paga ele ao longo do tempo faz muita diferença. Eu, por exemplo, financiei apenas uns 85 mil do valor do meu apartamento, tá? Só que isso só foi possível porque eu dei uma boa entrada. E aí, com uns 6, 7 anos de financiamento, mais ou menos, a minha dívida já estava praticamente quitada. Eu não vou explicar exatamente como eu fiz aqui agora, senão vai prolongar muito. Mas você pode assistir o vídeo onde eu expliquei isso. Eu vou deixar o link para você. Mas já fica a dica, se você for comprar um imóvel, dar uma boa entrada é essencial. Primeiramente, da onde surgiu a ideia de vender o apartamento? Não foi nem para me livrar do financiamento, a parcela até que já estava bem baixa. Na verdade, surgiu a necessidade de um imóvel maior e melhor. O apartamento era pequeno, apertado, e a gente também já estava com alguns incômodos de barulho na vizinhança que estava enchendo o saco. Então a gente decidiu que queria mudar. Mas aí veio a pergunta, o que a gente vai fazer com o nosso apartamento? Bom, uma das opções era não vender e alugar. Mas por que a gente não fez isso? Primeiro ponto, o risco de inadimplência. Possibilidade de atraso no pagamento do aluguel. Imagina ficar cobrando alguém todo mês. Estou fora disso. Segundo ponto, manutenção. Vazamentos, problemas estruturais. Tem que arrumar uma coisinha aqui, tem que fazer uma coisinha ali, surgiu esse probleminha aqui. Enfim, o imóvel estaria sendo usado, tá? Então é natural que ocorresse essa depreciação. Isso aí ia depender muito de quem estivesse morando lá, né? Então, assim, é algo que de fato ia acontecer. E isso é sinônimo de mais gasto, dor de cabeça. Terceira situação, vacância. O risco do imóvel ficar vazio, de simplesmente não conseguir alugar, né? Ou alugar e a pessoa entregar, enfim, eu ter que arcar com os custos do condomínio e os custos do IPTU do imóvel também. Essa questão pesou bastante na nossa decisão. E aí você pode estar pensando, pô, Saulo, mas esse problema de você ficar cobrando quem estiver morando lá, você pode terceirizar, né? As imobiliárias estão aí para isso, para nos trazer segurança. Beleza, eu concordo. Só que ao contratar uma imobiliária, eu vou ter que pagar por isso, né? Obviamente, é o trabalho deles, tranquilo. E isso ia reduzir no valor que eu receberia de aluguel. Já que tocamos nesse assunto, quanto será que renderia de aluguel aquele apartamento? Bom, o imóvel naquele padrão MRV, sabe? Ela não foi a construtora, lá foi a tenda, se eu não me engano, mas é aquele padrão que a gente sabe, que são 2 quartos, um apartamento bem pequeno, cozinha muito pequena, estreita e que ainda divide espaço com a lavanderia. É um apartamento que vale em torno de 180 mil, mais ou menos. Aí eu procurei saber lá no condomínio quanto que custava o aluguel de um apartamento similar ao meu, né? Tirando a taxa de condomínio, o aluguel ficava em torno de 600, 700 reais, mais ou menos, só o aluguel do imóvel. E aí, considerando que eu ia fazer a alocação pela imobiliária, por questões de segurança, eu receberia aí mais ou menos uns 600 reais líquido, vamos supor, tirando já o serviço da imobiliária. Que na real nem sei se seria 600 reais, talvez menos, mas vamos supor que seja 600. Então, fazendo uma conta simples, a gente pega esse valor de aluguel mensal, 600 reais, e multiplica por 12, né? Que é a quantidade de meses que a gente tem no ano. Aí a gente chega no valor de 7.200 reais que eu receberia aí de aluguel no ano inteiro. Então, eu teria investido 180 mil reais, né? O dinheiro que eu tenho preso ali, investido naquele apartamento, que estaria me rendendo ao ano 7.200 reais. E para a gente ter uma noção melhor disso aí, a gente precisa fazer uma continha de divisão, né? Dividir 7.200 por 180 mil para ter o valor em percentual. Assim ele fica mais fácil da gente medir e até fazer outras comparações. Então, se a gente fizer essa divisão simples, a gente chega no valor de 4%.
E aí a gente não achou esse valor interessante. E aí você pode pensar, mas Saulo, o apartamento podia valorizar também, não é só a questão do aluguel. Sim, essa é uma possibilidade, você tem razão. Só que no meu caso, ali naquela região ela já era bastante desenvolvida. A chance de valorização do imóvel ali era bem pequena. Tanto é que eu vendi o apartamento um pouco abaixo do que paguei nele, tá? Uns cerca de 5 a 10 mil. Isso depois de 6, 7 anos. E se a gente ainda for levar em consideração a inflação nesse período, eu teria que ter vendido um pouquinho acima do que eu comprei para eu poder sair no 0 a 0, sem perder dinheiro. Né? E pelo que vocês viram, não foi o que aconteceu. Então, depois de avaliar todos esses pontos, a gente chegou a uma conclusão. Cara, alugar não vai ser interessante. Aí vem aquele pensamento, vender? E o que todo mundo vai falar? A gente vai vender o apartamento para morar de aluguel? Mas que loucura isso! E aí, naquele momento, bateu um friozinho na barriga, eu confesso. Porque aí, em seguida, vem uma outra dúvida. O que a gente vai fazer com todo esse dinheiro na mão? Eu logo pensei, vamos investir. E eu sei que esse ponto é diferente para cada pessoa. Né? Para mim, pode ser que seja um pouco mais fácil falar isso. Né? Afinal de contas, eu já estudo investimentos há algum tempo, eu estou me especializando no assunto. Então, eu já tenho um pouco mais de segurança para investir. Mas eu sei que isso não é a realidade da maioria das pessoas, né? Principalmente quando a gente está falando de um valor alto, né? Como o valor de um imóvel. Bate aquela insegurança. A decisão, de qualquer forma, não é fácil. Em seguida, a gente vai tratar sobre 2 pontos essenciais quando a gente fala sobre dinheiro em relação a essa questão de comprar um imóvel ou manter um imóvel já comprado e ter o dinheiro em mãos para investir ou aplicar em alguma outra coisa. E são elas diversificação e liquidez. Pensa sobre essas 2 questões que eu vou te falar agora. Você acha que é seguro ter 180, 200 mil reais do seu patrimônio aplicado, investido em apenas um ativo? Em um lugar só? Segunda questão, se você precisar do dinheiro, é fácil e rápido vender um apartamento? Então eu vou esmiuçar essas 2 perguntas com você para a gente entender muito bem quais são os riscos e os impactos dessas situações. E aí nós vamos falar também sobre fundos imobiliários, para fazer um comparativo aí entre o imóvel sozinho e essas opções de investimento. Você já deve ter ouvido falar nisso em algum momento. Então eu vou te falar exatamente o que são os fundos imobiliários, tá? De forma simples, que até mesmo quem nunca ouviu falar vai conseguir entender de maneira fácil. Vou falar o que eles são, os riscos, que claro, tem riscos, e também as vantagens deles, né, claro. Só que eu não quero que esse bate-papo aqui fique cansativo, né? A gente já tratou sobre várias coisas. Então eu vou deixar esses assuntos aí que eu anunciei agora por último para um segundo vídeo, que você também vai receber por e-mail. Então eu espero que as informações que eu te passei até agora te ajudem já de alguma maneira para você refletir sobre essa decisão. Até breve!